Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tradução ou Traição. Esse título faz uma brincadeira com o ditado italiano traduttore traditore, né? Tradutor traidor, por conta justamente da questão de que é muito difícil fazer uma tradução e expressar tudo aquilo que o autor original desejou escrever ou dizer. Bom, eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica. Antes de começar, eu gostaria de dar um recado. Se você costumava receber os nossos materiais via WhatsApp e não está recebendo, é porque eu tive o meu número clonado, precisei mudar de número, enfim. Para você voltar a receber esses materiais, então basta você acessar monoteísta.org/zap do seu celular. Ele vai abrir o seu WhatsApp já com o grupo da lista para que você receba esses vídeos e materiais, enfim, tudo aquilo que a gente produz no seu WhatsApp, né? Mais fácil. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar de Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Que normalmente, na maioria das Bíblias, nós temos traduzido como Espírito de Deus. Eu vou colocar aqui para vocês muito rapidamente os critérios de avaliação de uma tradução. Lembrando que eu avalio versículo a versículo e não a tradução como um todo. Se a tradução oferece a ideia mais próxima possível do sentido original do texto, então eu classifico como excelente. Se ela traduz a ideia mais provável, mas o texto traz outras possibilidades de leitura, porque o original é um pouquinho mais amplo, não sendo a única possível, sendo a leitura mais provável, mas não a única possível, eu classifico como uma boa tradução. Regular quando tecnicamente é possível traduzir daquela forma, mas não é a melhor leitura. Você vê que o tradutor já está meio que tentando induzir uma conotação, às vezes teológica, né? Aqui a gente não fala de dogmas nem de religiões, e sim do que o texto quer expressar. E ruim quando a tradução força um entendimento ou traz alguma coisa que não reflete o texto original. Lembrando que muitas traduções são bem melhores se você olha as notas de rodapé. E nas notas de rodapé, às vezes, o tradutor ele dá uma amplitude maior, né, para o sentido, mas eu não levo em consideração aqui, porque nem sempre as pessoas veem nota de rodapé, muitas vezes a edição não tem a nota de rodapé, então eu considero apenas o texto principal. Dito isso, vamos a Gênesis 1, 2, e aqui a gente precisa fazer uma certa observação com relação a algumas coisas importantes, né? A primeira delas, né, com relação aqui ao original, né, o que é traduzido como Espírito de Deus, na maioria das traduções, né, seria Ruach Elohim, né? Veruach Elohim no hebraico moderno. Tá? E o que isso significa? Né? Aqui nós temos o ol conjuntivo, né? Então é a partícula e no começo da palavra, né? E aí ruach, esse termo, né? Normalmente a melhor tradução para ele é vento ou sopro, ok? Literalmente ele é isso, vento ou sopro. Porém, né, em alguns lugares ele pode ser usado também para um ímpeto, uma força, um movimento, uma motivação, né? Então você tem, por exemplo, uma passagem onde é dito que o Eterno agitou o vento, né, da pessoa do fulano de tal contra Israel, né? Então isso daí já é o quê? Né? Uma movimentação, né? Então um ímpeto, né? Uma agitação. Então também pode ser usado nesse sentido já um pouco mais figurativo, mas a ideia literal é sopro ou vento, tá? Muito bem. E aí nós temos o problema das traduções. Quando eu avalio uma tradução, eu estou avaliando com relação ao contexto de hoje, tá? Se uma tradução foi boa lá no passado, hoje não é mais, eu avalio como ruim. Não quer dizer que na época do tradutor original era, tá? Mas você tem um problema muito grande, tá? Aí, qual é o problema? Que o termo espírito ele evoluiu e ele hoje é entendido como uma espécie de ente sobrenatural, né? Uma entidade, né? Alguns brincam, falam é o Gasparzinho, né? Outros falam é um espírito, né? Já pensa naquela conotação de uma pessoa incorpórea, né? Ou muitas vezes, né? Também
você tem um problema teológico, que é o segundo, né, problema aqui, né, do termo espírito, tá? Por quê? Por exemplo, um cristão tradicional, ele pode pensar já em espírito, então é a segunda pessoa da Trindade, é uma pessoa incorpórea, etc, etc, etc. Eu não estou entrando aqui no mérito da crença individual de cada um, né? Se você é cristão, sinta-se respeitado na sua crença, o canal aqui é de exegese, né? Se você acredita ou não na Trindade, essa não é a questão. A questão é que esse texto ele não é um tratado teológico. Esse texto ele tem um sentido original, né? E quando você usa o termo espírito, né, ainda mais com letra maiúscula, como nós vamos ver, tá? Você já está induzindo as pessoas a olhar e falar, tá, isso aqui se refere à segunda pessoa da Trindade, que é um conceito teológico muito posterior à ideia desse texto. Tá? Então, a gente não pode ler teologia, né, em cima da exegese. Tá? Isso é um grave erro. E aí, quando você lê espírito ao invés de sopro ou vento, né, então é um problema. Para vocês terem uma ideia de como o termo espírito evoluiu, né, no português antigamente as pessoas pensavam em fôlego, em sopro, em vento. Né? Basta pensar na palavra espirro. Quantas pessoas hoje sabem que espirro e espírito vem da mesma raiz, né? Vem da mesma origem? A maioria não sabe. Por quê? Porque as palavras elas não são estáticas. Né? O português não é uma língua morta como o latim, quer dizer que as palavras não evoluem mais. Como ninguém mais fala latim, o latim não muda, né? Não fala no sentido corrente. Né? Então, as palavras não mudam. Né? O que o latim é hoje, ele vai ser daqui a 200 anos. Né? Esse é o conceito de língua morta. Português não é uma língua viva, ou seja, daqui a 200 anos as palavras que a gente usa podem ter outro significado. E é o que aconteceu com o termo espírito. Tá? Muito bem. Você tem um terceiro problema aí. O hebraico ele não tem letra maiúscula. Tá? O hebraico, né, principalmente o hebraico bíblico, então, ele é mais, né, vamos dizer assim, primitivo ainda em termos de pontuações, esse tipo de sinal. Tá? E frequentemente as traduções elas vão usar um espírito, né, assim, como uma coisa genérica, né, ou o espírito com letra E maiúscula, ao gosto do tradutor, tipo dane-se, o tradutor usa como ele quer, tá? E isso, no meu ver, é o grande e mais grave problema das traduções, principalmente aquelas que são ligadas, né, a denominações religiosas e seguem um dado viés teológico, né? E aí você vai ter problemas, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui vocês viram que o termo Ruach Elohim é usado, né? E é traduzido na maioria das traduções como o Espírito de Deus, né? Pairava sobre a face das águas, é a tradução mais comum, mais corrente. Aí você vai ver aqui, né? Olha a NVI, olha a lambança, né? Em 1 Samuel 16:15, você vai ter o quê? O mesmo termo, Ruach Elohim, Ra'ah, né? Que é maligno, mal, né? Por quê? Porque para o semita, né, não existia essa ideia de que Deus, né, só está por trás daquilo que é bom. Aquilo que era bom, ruim, calamitoso ou não na vida dele, Deus estava acima e Deus coordenava essas coisas. Isaías 45 fala, eu crio o bem, eu crio o mal, faço todas essas coisas. É um exemplo disso. Né? Então, assim, da mesma maneira que Deus mandava um ímpeto positivo, ele mandava um ímpeto negativo. Né? Então, a ideia, né, aqui não é que Saul foi possuído por um demônio, né, como seria interpretado na teologia de hoje. Né? Mas aí você tem um problema. Como é que você vai traduzir Espírito de Deus, né, tudo maiúsculo, maligno? Né? Isso gera um problema teológico. Aí, para consertar, o que eles fazem? Um espírito maligno mandado por Deus. Olha que coisa, né? Se a gente traduzisse espírito sempre, consistentemente, como sopro, como vento, como ímpeto até, se quiser, né, não teria esse problema. Porque aí, ok, o ímpeto é bom, o ímpeto é mal, não importa, né? Deus está por trás de tudo. Agora, se você realmente traduz como Espírito de Deus, né, principalmente se você tiver o conceito, né, enxergar aí que ali é um conceito trinitário, você chega aqui, você tem um problema, né? Percebe o problema de você ler teologicamente? Construa a sua teologia, o seu dogma aí é um direito seu, né? Eu sou um exegeta da Bíblia Hebraica, eu não estou aqui para falar de religião, né? Estou aqui para falar do sentido original do texto, tá? Então, assim, construa o dogma que você quiser,
mas não tente enfiar o dogma na leitura bíblica, né? Porque aí realmente é o que dá problema, tá? Muito bem. Dito isso, acho que vocês conseguiram entender o desafio, né, de traduzir esse texto. Então, vamos falar das traduções. Felizmente, nós temos duas traduções excelentes desse texto, tá? Então, assim, se você participou ou se alguém da sua família participou da tradução da Bíblia de Jerusalém, né, ou da TEB, da Tradução Ecumênica Brasileira, ó, um beijão para você, você é lindo. Porque ou você é filho de alguém lindo, porque é muito linda essa tradução, né? É a melhor tradução. Ora, a terra estava vazia e vaga. Isso depois a gente pode ver essa primeira parte num outro episódio, se vocês se interessarem. Se se interessou, deixa já o seu comentário aqui. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus, né? Aqui ele está usando, né, Ruach Elohim, dessa forma, um sopro de Deus agitava a superfície das águas, tá? Não tem tradução melhor que essa. Tem equivalente, que é a tradução ecumênica brasileira, tá? Ela é muito boa, por quê? Porque você pode entender de uma forma mais interpretativa que aquilo aqui, né, que a gente viu, que é um ímpeto, né, uma força, quer dizer, Deus vai fazer alguma coisa, tá? Você pode entender aqui como uma coisa mais literal do vento sobre as águas, né? O vento agitando as águas, porque essa imagem do vento agitando as águas na literatura do Antigo Oriente Médio, nos mitos criacionistas, é muito presente, muito comum, né? As águas primordiais do caos, né? A criação bíblica, ela não é ex nihilo, né? Ela é a partir do caos. Tá? Eles não tinham, né, o conceito, não que você não possa crer na criação ex nihilo, não estou falando disso, mas eles não tinham esse conceito, né, da mesma forma que eles achavam que a Terra estava, né, era uma bolha dentro de uma água, né, dentro de uma banheira cósmica, né? Isso é a visão, a cosmovisão deles, dos antigos semitas, né? Mas então para eles você tinha as águas primordiais do caos e o vento que agitava, perturbava o caos. Tá? Então você tem um pouco desse quê literário aí, né, que foge um pouco, né, talvez se você traduzir de uma forma mais estrita, né, de ímpeto, de força. A gente vai ver, vai falar um pouco sobre isso na próxima tradução avaliada, tá? Então, quando você traz como sopro, você pode ler das duas maneiras, de uma forma mais literal, de uma forma mais interpretativa, né? Portanto, Bíblia de Jerusalém, sua linda, minha queridinha de coração, minha tradução predileta da Bíblia hebraica, né? E a TEB, que também é sensacional, uma tradução muito boa. São duas traduções que não podem faltar na sua coleção, né? Também as duas trazem muito bem aqui, tá? Muito bem, então essas são as traduções excelentes. Vamos falar de uma tradução que eu considero aqui como boa, né? Qual seria? A tradução do Novo Mundo, 2015, né? A de 1986 vai na mesma direção. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus movia-se sobre as águas, né? O que acontece? Essa tradução, ela tenta, né, vamos dizer assim, você vê nitidamente que ela parte da tentativa de corrigir uma ideia errada, né, das pessoas de espírito com E maiúsculo, etc., e traz um viés interpretativo na direção do ímpeto mesmo, né? Forçativo é um ímpeto, né? É um movimento. Então, Deus está se movendo, né? Vamos dizer, está mandando um ímpeto aqui sobre as águas, e a partir daí vai ter uma criação, né? É uma tradução bastante adequada, eu diria, tá? Mas ela tem um problema. Qual é o problema? Ela perde, né, justamente a correspondência literária que você tem entre a criação bíblica, né, e os mitos do Antigo Oriente Médio, e o que de repente a Bíblia hebraica estava querendo corrigir no entendimento dos israelitas, né? Porque a Bíblia hebraica ela conversa com a mitologia suméria, egípcia, etc., mas traz umas correções de ideia, umas mudanças significativas, né? E se você traduz dessa forma, você perde um pouco. A ideia das águas agitadas pelo vento ficam prejudicadas, essa ideia fica prejudicada aqui, né? Mas, porém, contudo, né, como é um entendimento bastante adequado, então eu considero como boa, né? Ela não é tão
tão boa quanto a Bíblia de Jerusalém ou a TEB, que trazem um entendimento mais abrangente, né? Mas é uma tradução bastante coerente, bastante adequada para esse trecho em particular. Lembrando que eu não estou avaliando outros trechos, eu estou avaliando trecho a trecho, não é a tradução como um todo, tá? Muito bem. Vamos então ver agora uma tradução que eu considero como regular, tá? É a tradução brasileira, né? A tradução brasileira que também você vai encontrar o mesmo tipo de leitura na Difusora Bíblica de Portugal e na Bíblia Hebraica da Sefer, né? Que é o Espírito de Deus trazido vamos dizer, trazido em letra minúscula, tá? Por que eu considero regular? Tecnicamente, eu posso traduzir ruach como espírito? Posso. É uma boa, tecnicamente não está errado, mas é uma boa tradução? Não. Pelo fato de que espírito hoje, como eu disse, já vem com uma carga semântica, já vem com uma carga de significados, né, que não correspondem à ideia do termo ruach, né? Principalmente nesse contexto, que é um contexto de criação, né? Não é um tratado teológico, não é uma visão sobre Deus, né? É um texto criacionista aqui, né? Então, dentro dessa linha, tá? Espírito não é o melhor termo. Agora, porém, pelo menos eles estão usando em letra minúscula, né? Então eles estão fugindo... Opa! A mensagem do Mac aqui, algum programa com problema. Então eles estão fugindo um pouco vamos dizer, daquela coisa mais teológica, né? De Espírito de Deus com letra maiúscula, né? Que já força um entendimento aí, né? Talvez uma participação... vamos dizer assim, mais dogmática, tá? Então ele tenta sair um pouco desse dogmatismo, né? Não colocando espírito com letra maiúscula. Já ajuda, né? Eu diria que assim, é o limite do que dá para considerar razoável. Não é boa essa tradução ainda, mas melhorzinha do que as outras, né? Por ser melhorzinha, eu quase classifiquei como ruim, mas, né, como é melhorzinha do que as outras, eu botei como regular, tá? Muito bem. Aí nós temos agora as traduções ruins, quase todas, né? Quase todas as traduções de Gênesis 1, 2 são ruins, são inadequadas. É por isso que eu recomendo muito a Bíblia de Jerusalém e a TEB. Aqui, esse é um bom versículo para você entender o porquê que a Bíblia de Jerusalém e a TEB são excelentes traduções. Porque esse é um versículo onde uma tradução acadêmica, a Bíblia de Jerusalém, ela pode ter sido feita, produzida por uma editora católica, mas ela é uma tradução independente, ela não está nem aí, muitas vezes o texto que ela traduz vai contra a teologia católica e ela não está nem aí para isso. É uma tradução de viés mais acadêmico. A TEB também tem essa característica, embora eu gosto mais da Bíblia de Jerusalém, a TEB, a tradução ecumênica brasileira, por ser ecumênica, por não ser uma tradução que visa, né, puxar a sardinha para o lado de ninguém, então ela também tem um pouco mais dessa característica. E nesses textos faz muita diferença você ter uma tradução assim, tá? Por quê? Porque as outras que são ligadas a denominações religiosas, elas já vão, né, ter um pouco mais de dificuldade de apresentar uma leitura neutra. E aí elas oscilam. Elas vão ter lugares que elas são boas, vão ter lugares que não são tanto, tá? Então é isso aí. Né? Então aqui, esse motivo estava do texto errado, né? Então aqui, na verdade, o motivo força um entendimento teológico inexistente, né, no texto, tá? Então, esse é o motivo aqui dessas traduções serem traduções ruins. Desculpa, ficou o modelo do episódio anterior. Não vou regravar o vídeo inteiro por causa disso, né? Vocês entenderam. Então, aqui você tem Espírito de Deus, né, com letra maiúscula, né? Aí você faz o teste, vai lá em Samuel, né, 1 Samuel 16, e vê o que eles fizeram. E aí você vai perceber o que eu estou falando, né? Como dois lugares, o mesmo trecho, a mesma expressão é traduzida de forma diferente. Às vezes acontece de uma mesma expressão ter traduções diferentes pelo contexto? Acontece, mas já é para você ligar uma luz amarela aí se não tem uma forçação de barra. Nesse caso tem, tá? Outras semelhantes que eu investiguei que traziam a mesma leitura da Almeida Corrigida e Fiel.
né, nesse ponto, nesse trecho. Almeida atualizada, revista corrigida, nova Almeida atualizada, Almeida século XXI. Ah, Felipe, por que você trouxe tanta Almeida? Porque elas são muito diferentes. Se vocês viram os 2 primeiros episódios, vocês já devem ter percebido isso. Tá? Nova versão internacional, nova versão transformadora, Bíblia Ave Maria, King James atualizada, a Torá da Sefer, para minha surpresa, né? Nova tradução na linguagem de hoje, nova Bíblia Viva e a tradução da CNBB. Todas essas trazem essa mesma tradução ruim, né? Então não considero boa justamente porque ela força uma teologia, ela força uma barra, além de ter todos os malefícios, né, de você perder aquela coisa poética, né? A crítica que vale desde a tradução do Novo Mundo em diante, né? Ela vale aqui também, que é você perder aquela coisa do vento agitando as águas primordiais. Né? E além disso, você ainda tem uma inserção de conceitos teológicos, né, facilitada. Não necessariamente o tradutor quis inserir, mas ele facilita que isso aconteça. E por isso não é uma boa tradução. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mais uma vez, se querem receber pelo WhatsApp, monotexta.org/zap, do seu celular ele vai abrir o WhatsApp. Tá? E aí você pode se inscrever, se cadastrar. E se você gosta do nosso material e deseja que a gente produza mais conteúdo com cada vez mais qualidade, conteúdo cada vez melhor, deixo então aqui as nossas contas, né, para que você possa fazer uma contribuição ou pix universomonotexta@gmail.com, que também é o meu e-mail de contato. Não deixe de nos ajudar. Toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.